Matemática objetiva, círculo e circunferência. Vamos trabalhar esse importante conceito, tá? Da geometria plana. A geometria plana, ela vai trabalhar ou com polígonos ou com círculo e circunferência. Numa prova pode acontecer de ter os dois. Bem, pode ser cobrado área, pode ser cobrado perímetro, pode ser cobrado partes da sua área, pode cobrar partes, né, de certos deslocamentos internos, tanto de polígonos quanto de circunferência, ou seja, muito amplas as possibilidades que a gente tem. Para a gente conseguir dominar qualquer tipo de questão, a gente precisa dominar a essência. Primeiro, as fórmulas básicas, certo? E de preferência entender. Entendeu as fórmulas básicas, entendeu como que a gente vai subdividir e pegar as partes desse círculo e dessa circunferência, a gente vai conseguir desenvolver qualquer questão, ok? Bem, primeiro conceitualmente, falou em círculo, pensa em área. Quando a gente fala em círculo, você vai pensar exatamente nessa região como todo, interno, a parte de fronteira. Então, geralmente, quando a gente fala em área, a gente fala a área do círculo. Agora, a circunferência, aqui já vai dar uma ideia de simplesmente essa borda. A circunferência é um lugar geométrico onde todos os pontos têm a mesma distância de um ponto central, ok? A geometria analítica, inclusive, trabalha muito com equações para a circunferência. E aí, então, quando a gente fala de comprimento, a gente fala de comprimento do quê? Da circunferência. Falou em área círculo, falou em perímetro, em comprimento, a gente fala em circunferência. Beleza? Tá. Aliás, dois elementos muito importantes. Um que é variável, né? Que é o raio. O raio numa circunferência, ele vai ser exatamente a distância desse ponto a qualquer ponto da circunferência, desse lugar geométrico. Isso, inclusive, é muito característico na sua definição, tá bom? E o π? O π que não é uma variável, o π é um número. O π, na verdade, que é o nosso famoso 3,14159265, é um número irracional. E essa aula de hoje, para a gente entender, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, a gente tem que falar um pouco mais sobre esse π. Saber que o π é 3,14 aproximadamente é muito bom, é muito legal, é muito importante. Mas o mais importante para a aula de hoje é a gente saber o que é o π. Da onde surgiu o π? Qual o cálculo que a gente tem que fazer? Qual a experiência que a gente tem que fazer para chegar nesse número π? E aí, exatamente desse ponto de partida que eu vou começar. Vamos lá, galera. Se você simplesmente pegar um determinado objeto, não sei, eu pegar aqui uma xícara, ok? E aí você vai falar, eu quero pegar uma fita métrica e eu vou calcular, por exemplo, a borda dessa xícara, tá bom? Você vai pegar a fita métrica, vai calcular o valor, vai anotar num pedaço de papel. Então, peraí. Aí você vai chegar e vai botar aqui, ó, comprimento da circunferência, ok? O comprimento da circunferência você vai chegar a anotar, beleza. Agora você vai pegar essa mesma fita métrica, ou uma régua, e vai calcular o diâmetro. Você vai anotar esse valor. E você vai fazer, na verdade, uma divisão. Você vai pegar esse comprimento da circunferência, tá? Que você já anotou, e vai dividir pelo valor desse diâmetro, que você acabou de calcular também. E esses números vão dar quebrados, provavelmente. Quando você jogar na calculadora, adivinha quanto é que vai dar? 3,14. Aí você fala assim, pô, Zé, meu irmão, beleza, tá. Outro caso, vou pegar, por exemplo, aqui, esse objeto. Aliás, bem parecido, né? Em relação ao comprimento, enfim. Você vai pegar a fita métrica, vai anotar o valor da medida do comprimento aqui. Anota, bota aqui. Depois você vai pegar o valor do diâmetro, vai jogar aqui, divide esses dois valores, vai continuar dando 3,14. 3,14, se ela ficar bem, se a medida for bem calculada. Se você calcular melhor ainda, ó, ficar bem preciso, você vai botar na calculadora, vai dar 3,1415 e assim vai. Gente, qual é a conclusão que a gente chega? Pegou um estádio de futebol perfeitamente circular. Não é só para objetos desse tamanho aqui, não. Para qualquer círculo e qualquer circunferência. Então você pega um estádio de futebol. Aí você calcula lá o comprimento. Tem que ser circular, tá, gente? Calcula o comprimento de toda aquela circunferência. Depois calcula o valor do diâmetro. Divide esses dois valores. Vai dar quanto? 3,14. Qualquer situação vai ocorrer isso. Ou seja, os matemáticos perceberam o seguinte:
Esse número, ele é uma constante matemática que vai ser muito importante para auxiliar a gente em relação a cálculos de área e de comprimento, que aliás era um grande mistério, né? Para você conseguir calcular a área de uma região circular, o conceito de área de retângulo é bem fácil da gente entender. E aí você tinha que ficar subdividindo em vários retângulos aqui, né? Dava muito trabalho calcular a área do círculo. Graças a esse fantástico número irracional, a gente conseguiu dar uma aproximação mais rápida, mais efetiva, e a gente já vai entender por quê, tá bom? Mas engraçado não, interessante, tudo baseado no retângulo. A ideia do retângulo, que inclusive aqui, ó, esse quadro aqui é um bom retângulo, né? Um bom exemplo. Como é que a gente calcula a área desse quadro aqui? Se você subdividir ele, por exemplo, em vários quadrados, vamos supor que esse quadro aqui tem 3 metros por 2 metros. Você simplesmente vai dividir em 3 colunas de 1 metro e em 2 linhas de 1 metro. Ou seja, você vai ver que aqui, na verdade, a gente vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de 1 metro quadrado. Ou seja, 3 metros por 2 metros dá 6 metros quadrados. Por quê? Cabem 6 quadrados de 1 metro quadrado. Faz sentido, né? Através dessa simples ideia de área, a gente consegue avançar de forma gigantesca na matemática, inclusive para justificar isso aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, olha para cá. Só de olhar para isso aqui, a gente vai conseguir entender essa importante fórmula do comprimento da circunferência. Cuidado, hein? Na maioria das vezes aparece a palavra comprimento, mas muitas das vezes também aparece o quê? Perímetro. Perímetro é uma palavra muito mais usada para polígono, mas pode aparecer tranquilamente para circunferência, tá? Então, peraí, vamos entender isso aqui. Comprimento da circunferência. Vamos só dar uma reduzida, vamos melhorar isso aqui. Comprimento da circunferência eu vou chamar de C, Czão, ok? Dividido pelo diâmetro. Opa! Gente, se a gente prolongar o raio desse círculo aqui, a gente vai ter o famoso diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Não se esqueçam disso. O diâmetro é o dobro do raio. Vamos chamar de 2R. E isso é igual a 3,1415, enfim. Quanto mais preciso for a sua medida, mais perfeito vai ficar esse famoso valor do π. Gente, multiplica cruzado. Está provado a famosa fórmula do comprimento da circunferência. Ó. C é igual a 2πr. Está provado isso? Através da explicação do número π, a gente consegue chegar na famosa fórmula do comprimento ou do perímetro da circunferência. Então, por exemplo, chegou aqui na hora. Eu quero... Vamos contextualizar, né? Aqui é uma praça e essa praça tem 10 metros de raio. Muita atenção que muitas questões dão diâmetro, tá? Se você quer calcular o comprimento, você até pode usar o diâmetro, que é interessante, porque a fórmula é 2πr. Lembrando que 2i vezes r, é o próprio 2r, né? R mais r. É o próprio diâmetro. A gente pode até reduzir isso aqui sem decoreba, tá, gente? A gente pode dizer que o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π, sim ou não? Porque duas vezes o raio é o próprio diâmetro. Mas para a área não, para a área a gente tem que calcular só o raio. Então, muita atenção. A questão falou em diâmetro, divide logo por 2, que aí você vai ter o raio, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, aqui uma praça com 10 metros de comprimento. Quanto vale, 10 metros de raio. Quanto é que vale o comprimento se você quiser dar a volta completa nessa praça aqui? Você simplesmente vê na fórmula. Você pega o comprimento, que é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 10. Nesse caso aqui, a gente achou 20π. Aí, cuidado. Se a questão não falar nada, aliás, pensa numa questão múltipla escolha. Se tiver aparecendo π, acabou. Você já achou o comprimento da circunferência. Mas algumas vezes, o problema vai pedir para você substituir o π, ou vai exigir pela própria resposta múltipla escolha, ou no próprio enunciado. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver que substituir isso aqui por 3,14, vai ficar 20 vezes 3,14. Gente, nunca vai precisar
passar de 2 casas decimal, tá bom? No máximo 3,14. Ou seja, galera, essa conta aqui vai dar quanto? Bem, simplesmente se você emprestar esse zero, né, para cá, vai ficar 31,4 e 31,4 vezes 2 dá 62,8 metros, que seria exatamente o comprimento dessa praça, beleza? Isso num exemplo do raio, por exemplo, sendo 10. Tudo bem? Agora vamos lá. E se ele pedir a área? Gente, a famosa fórmula da área de um círculo, que eu vou demonstrar daqui a pouco, é πr ao quadrado. Então, se o problema é chegar e falar assim, isso aqui é uma praça, tá? E o diâmetro dessa praça é de 20 metros, cuidado, hein? Você não vai poder usar esse 20 aqui. Você vai ter que dividir esse diâmetro por 2, logo o raio da nossa praça aqui vai ser de 10 metros, e aí a gente joga na fórmula, π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 100 π, e aí tem que ver a unidade de medida, metros quadrados. Tudo bem? E aí, se o problema pedir para você substituir por 3,14, você substitui. Se você tiver que substituir por 3,14, como é que vai ficar esse cálculo, gente? 3,14 vezes 100, ó, 3,14 vezes 100 é fácil. O 100 é só andar com a vírgula para a direita. Então, isso aqui vai dar exatamente o quê? 314 metros. Essa seria a resposta se a gente tivesse uma praça com 10 metros de raio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Agora vamos falar dessa fórmula. Por quê? Vamos demonstrar essa fórmula aqui. Por que para você calcular a área de um círculo, a gente usa a famosa fórmula πr ao quadrado? Gente, eu vou usar uma demonstração bem didática. Pegar simplesmente esse círculo e vou imaginar que é um barbante azul, tá bom? Ele tem um comprimento, enfim. Se a gente pegar um outro barbante vermelho e colocar ele por dentro, e começar a fazer isso com vários outros barbantes, eu estou botando outras cores só para poder, né, evidenciar o início aqui do problema. Não precisa ser de cor diferente, né? O negócio é você fazer uma malha com vários barbantes, um por dentro do outro. E aí você vai começar a preencher isso aqui, ó. Vai botando outro barbante, depois outro barbante, depois... Cada barbante que você for colocando internamente, cada barbante vai ficando cada vez o quê? Menor, correto? Vai chegar uma hora em que a gente simplesmente vai ter feito o quê, gente? A gente vai ter preenchido todo esse tecido e fechado toda a área desse círculo, ok? Beleza. Como é que a gente consegue chegar nessa fórmula por esse experimento aqui? A gente simplesmente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar esses barbantes exatamente aqui pelo seu raio, tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse primeiro barbante de fora, vai abrir, e ele vai ter esticado na horizontal, e ele vai ter mais ou menos essa característica, ok? Aí depois lembra que a gente tinha um outro, que aqui eu coloquei de vermelho? Vamos pegar esse vermelho, e aí na hora que você esticar, você vai perceber que ele vai ficar um pouco menor, porque ele está por dentro, mas é bem parecido, hein? Ó. Aí depois a gente fez aqui, eu fiz um pontilhado preto, né? É outro barbante que está por dentro. Gente, cada barbante desse que a gente for colocando por cima, ele vai ser levemente menor. Opa! O que vai acontecer na hora que você botar todos esses barbantes enfileirados na horizontal? Galera, vai fechar um triângulo. Porque cada barbantezinho desse vai ficando cada vez menor. A área desse tecido é exatamente a área desse círculo. E a área do triângulo, lembra que eu falei que tudo aqui é oriundo lá do retângulo? A área do triângulo, inclusive, é oriunda do retângulo também. E a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Tudo bem? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Galera, só que essa base é o comprimento do barbante de fora, que é, na verdade, essa fórmula aqui, 2πr. Faz sentido isso? Então escreve aqui, ó. Isso aqui é o 2πr. É o comprimento do barbante maior, comprimento da circunferência. E essa altura aqui
é o acúmulo de todos os barbantes que vão ser exatamente o quê? Esse corte aqui, gente. Quando você corta o raio, você pega todas as camadas e essas camadas estão exatamente aqui. Ou seja, essa altura aqui é o próprio raio daquela circunferência, sim ou não? E agora é só jogar a fórmula. Se você pegar a base, que é 2πr, e multiplicar pela altura, que é r, e dividir isso por 2, o que vai acontecer? Corta 2 com 2, o que sobrou? πr ao quadrado. Pronto, acabou. Está demonstrada a famosa fórmula do círculo, tá? Que é, na verdade, uma das muitas demonstrações matemáticas que tem, mas essa aqui ela é bem didática e ela é bem interessante de ser apresentada. Tranquilo? Beleza? Bem, dominado os conceitos básicos de círculo e circunferência, falamos da fórmula do comprimento da circunferência, falamos da importante fórmula da área do círculo, beleza, demonstramos. Agora chegou a hora de a gente começar a falar das partes, porque provavelmente são as partes que vão cair na grande maioria das questões de prova, ok? E a primeira parte, talvez a parte mais famosa de um círculo ou de uma circunferência, é o setor circular, tudo bem? Principalmente a aplicação dele, né? Excelente aplicação, fatia de pizza. Ou seja, você quer calcular, por exemplo, a fatia de uma pizza. Você precisa, na verdade, só de duas informações. Assim como na circunferência a gente precisa, ou no círculo a gente precisa do raio, aqui no setor circular você vai precisar de mais uma informação, que é o ângulo dessa fatia. Tudo bem? Vamos lá. Aqui está a fórmula. Só que eu não quero ninguém decorando fórmula de área do setor circular. Tranquilo? Eu quero que vocês entendam que isso aqui é baseado numa regra de 3. Ou seja, como é que você faz para calcular a área de uma pizza? Você vai fazer uma regra de 3 da seguinte maneira. Imagina que você tivesse a pizza inteira. Tá? Se você tivesse a pizza inteira, a fórmula da área seria o quê? πr ao quadrado. E estaria associada a que ângulo? Bem, a pizza inteira não estaria associada a esse ângulo θ, estaria associada ao ângulo de 360 graus. Sim ou não? Então, πr ao quadrado está para 360, assim como só a área desse setor aqui, que a gente vai chamar de AS, está para o ângulo θ. Então, de novo, πr ao quadrado está para 360, assim como só a área desse setor está para o ângulo θ. Tudo bem? Multiplicando cruzado, o que a gente vai ter, gente? Eu quero, na verdade, esse AS, né? Então, vai ficar 360 AS é igual a πr ao quadrado vezes θ. Se a gente jogar esse 360 dividindo, a área do setor circular vai ser exatamente o πr ao quadrado vezes θ sobre 360 graus. Beleza? Exatamente essa fórmula que eu apresentei aqui agora há pouco. Então, um exemplo. Se a gente tivesse uma fatia de pizza com um ângulo de 60 graus e um raio de 10 centímetros. A gente teria o quê? Ou joga na fórmula direto, mas eu acho que não é necessário decorar essa fórmula. Basicamente, vamos pensar aqui no seguinte, gente. Se fosse um círculo inteiro, nós teríamos o 100π. Sim ou não? Que é o πr ao quadrado. Então, esse 100π estaria para 360 graus. Assim como só essa área do setor, que é o que a gente quer, vai estar associado ao ângulo de 60 graus. Tudo bem? Antes de multiplicar cruzado numa regra de 3, simplifique sempre que você puder. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Divide por 60 dá 1, divide por 60 aqui dá 6. Vai ficar bem mais fácil agora, ó. 6AS é igual a 100π. Logo, a área desse setor, gente, vai ser o 100π sobre 6. Se quiser, pode dar uma simplificadazinha aqui. A gente divide por 2, vai ficar 50π sobre 3 centímetros quadrados. Acabou. A necessidade de substituir o π vai depender da questão, do enunciado. Não se preocupa com isso agora não, tá bom? Muitas das vezes a questão, para facilitar a nossa vida, fala assim, considere o π igual a 3. Aí fica bem mais fácil, beleza? Isso se a gente estivesse pedindo a área do setor. E se o problema pedir o perímetro do setor? Boa! Perímetro do setor. Bem, se agora há pouco a gente estava fazendo a aula de círculo e circunferência, eu falei em área e em comprimento, em perímetro, para o setor a gente tem que saber calcular também o seu perímetro. Então vamos lá. Simplesmente, imagine que eu, usando esses mesmos valores aqui, ó,
10 centímetros de raio, 60 graus de ângulo. Qual é o perímetro dessa fatia? Para isso, galera, a gente vai perceber o seguinte, ó, o perímetro, tá? Que é a soma de todas o percurso, na verdade, lateral que se faz aqui. Ah, imagina isso aqui é uma parte de uma praça. Então você tem essa rua aqui e essa curva aqui. Você tem que calcular o perímetro, tá? Então esse perímetro vai ser dado por 2 vezes o raio mais o arco. Pronto, acabei de fazer uma fórmula aqui. Claro, você não vai decorar a fórmula. Vamos pensar no conceito. Então, peraí. O raio é mole. O raio está aparecendo ali. O raio vale 10. Então, de cara, para você dar uma volta nessa praça, você vai, né, andar 10 metros, né? 10 metros para cá, 10 metros para cá. Então, a gente já sabe que começa aqui com 20 metros de caminhada. Agora, o segredo é calcular esse comprimento do arco aqui, que passa a ser um conteúdo bem interessante. Então, no momento que a gente pede o perímetro do setor, a gente entra num aspecto muito importante da matemática, que é o que, galera? Calcular o comprimento do arco. Gente, o comprimento de um arco da circunferência é uma técnica matemática que nem todo mundo sabe fazer. Então eu vou repetir aqui, ó, só que agora generalizando. Daqui a pouco a gente volta para esse nosso exemplo aqui, tá bom? Aqui nós temos o raio. Aqui eu vou colocar um ângulo θ, beleza? E aqui eu vou chamar de L. Uma letra para representar o arco, tudo bem? Galera, como é que a gente faz para descobrir esse arco aqui? Esse é o objetivo para a gente continuar fazendo essa questão que eu iniciei aqui. Para isso, primeiro eu já vou jogar direto uma fórmula matemática bem interessante para vocês, que é o seguinte: ângulo vezes o raio igual ao arco. Zimmermann, por quê? Calma que eu já vou explicar. Só que tem um detalhe. Para essa fórmula, o ângulo θ tem que estar em radiano. Você não pode pegar nessa fórmula um 30 graus e multiplicar por 10 centímetros. Não faz sentido você multiplicar 10 graus, ou sei lá, 30 graus por 10 centímetros. Por isso que a gente usa, por exemplo, a medida do radiano, ok? Professor, como é que a gente faz para jogar em radiano? Você tem que simplesmente lembrar essa relação aqui, que 180 está para π, ou seja, galera, aqui está em graus, aqui está em radiano, ok? 180 graus equivale a π radiano. Assim como 60 graus está para x. E aí, mais uma vez, lembra que eu falei? Regra de 3, simplifica. Então, assim, simplesmente a gente vai dividir por 60, dá 1 e dá 3. Logo, 3x igual a π, x é igual a π sobre 3. Esse é o ângulo de 60 graus em radiano, ok? Então, você pode dizer que 60 graus em radiano vai ser o quê? π sobre 3, ok? Então, nessa forma, você pode jogar. Vai ficar π sobre 3 vezes o raio, que é 10. Opa! Nós chegamos à brilhante conclusão que esse arco aqui é 10π sobre 3. 10π sobre 3 o quê? Metros, lembra que eu falei que era uma praça? Então agora a gente pode finalizar, gente. Lembra o perímetro aqui? Esse perímetro, na verdade, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Esse perímetro vai ficar 20, que é o 2 vezes o raio. Você andou 10 para cá, 10 para cá, você andou 20 metros, mais esse arco que a gente acabou de descobrir, que é quanto, galera? 10π sobre 3. Joga aqui, ó, 10π sobre 3. Tudo isso aqui, na verdade, vai estar em metros. Esse é o perímetro do setor circular. Não vai ser na fórmula que você vai decorar isso, é no conceito. Então, a área do setor circular se faz por regra de 3 e o perímetro do setor circular basicamente vai ser a soma de 2 raios e o cálculo do seu arco. E o cálculo do arco vai sair exatamente por esse conceito que eu estou mostrando aqui, que é baseado nessa fórmula. Ângulo vezes o raio é igual ao arco. Tudo bem? Só que eu simplesmente joguei essa fórmula para vocês. Eu quero justificar essa fórmula, eu quero que vocês entendam por que quando a gente multiplica o ângulo pelo raio, dá exatamente o valor do arco. Tudo bem? E é simples. É por regra de 3. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo agora há pouco aqui. Então, basicamente,
Vamos fazer essa demonstraçãozinha aqui de forma bem simples. Galera, se eu quero calcular esse comprimento aqui, ó, eu simplesmente vou pensar mais uma vez no quê? Na pizza inteira. Então, peraí. Eu vou dizer o seguinte, se eu quisesse calcular a borda da pizza inteira, iria ficar o quê? 2πr, lembra? Comprimento da circunferência. O 2πr vai estar para 360 graus, só que, opa, a gente tem que trabalhar em radiando, eu acabei de justificar. A gente não pode pegar 20 graus e multiplicar por 50 centímetros, ok? Tem que ser, a medida desse ângulo tem que ser em radiano, ou seja, como é que eu vou jogar 360 graus aqui em radiano? Lembra, gente? Aqui, ó, a referência matemática é essa. Nós temos já aulas no Matemática Objetiva em que eu justifico isso aqui. Por que 180 graus equivale a π radiano? Tá bom? Vamos partir dessa premissa aqui. 360 graus, por motivos óbvios, ó, dobrou, vai ser o famoso 2π. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. O 2πr está para 360 graus, ou 2π radiano, ok? Assim como só esse arco L está para o seu ângulo θ. Beleza? O que a gente faz? Multiplica cruzado, vai ficar, ó, 2πr vezes θ, ok? É igual a L vezes 2π. O que a gente faz agora? Corta o 2π com 2π, o que sobrou? R, θ e L. Opa! Provamos? Ângulo vezes o raio igual ao arco. Aqui, ó. Ângulo vezes o raio é igual ao arco. Está provado isso. Então, toda vez que você tiver um setor circular e você precisar calcular o seu arco, basta multiplicar esse ângulo em radianos por esse valor do raio, que você vai obter o valor do arco. E aí você pode calcular, por exemplo, o perímetro do setor circular. Beleza? Bem, mais uma parte muito importante do círculo, tá? É a coroa circular. Coroa circular que, na verdade, vamos exemplificar logo, ó. Esse rolozinho aqui, tá? De fita crepe, se a gente quisesse calcular só essa borda aqui, isso aqui é uma coroa circular. Como é que a gente faz para calcular a área da coroa circular? Por exemplo, nessa figura aqui que eu esbocei, a gente tem um círculo grande, tá? Que eu botei em pontilhado preto, e um círculo menor, tá? Falar em circunferência, né? Peguei uma circunferência aqui pontilhado preto e peguei uma outra circunferência menor em azul. Chamei de Rzinho o raio da circunferência menor e Rzão o raio da circunferência maior. Galera, a coroa circular seria exatamente a área dessa região da borda aqui, ó. Beleza? Tudo isso que eu estou pintando aqui de vermelho seria, ou melhor, né, a coroa circular. Outro excelente exemplo é a moeda de R$1, né? A moeda de R$1 você tem a parte prateada e aqui a parte dourada. Se a gente quiser calcular a parte dourada da moeda de R$1, coroa circular, tá bom? Qualquer livro de matemática vai dizer que a área da coroa circular vai ser π, abre o parênteses, Rzão menos Rzinho, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Acabou, essa é uma fórmula. Sem decorar, galera, sem decorar. Vamos entender por que a fórmula é essa e como que a gente calcula a área dessa coroa circular, tá bom? Para isso, gente, vamos pensar o seguinte. Se a gente tivesse a área desse círculo inteiro que está limitado pelo pontilhado preto, e a gente tivesse a área desse círculo menor que está limitado pelo pontilhado azul, a diferença dessas duas áreas vai ser a área da coroa circular, sim ou não? Então, se você quer calcular a área dessa borda, vai ser a área desse círculo inteiro menos a área desse círculo aqui. Ou seja, a área da coroa circular, para a gente conseguir entender essa fórmula, vai ser, lembrando que aqui esse círculo grandão vai ter raio Rzão, né? Não é πr ao quadrado, então vai ficar πrzão ao quadrado menos a área desse círculo menor de raio Rzinho, que é πrzinho ao quadrado. Galera, para chegar nessa fórmula é só colocar o π em evidência. Tem necessidade de decorar a fórmula? Tem necessidade? Tem não. O Enem fez uma questão sensacional sobre coroa circular. Aliás, gente,
não é o grande mérito do Enem, não. Esse tipo de questão existe, já caiu em vários vestibulares, essas questões geralmente são recicladas, tá? Mas essa questão é muito interessante. A gente precisa calcular a área da coroa circular, né? Contextualização era bem interessante. Isso aqui era, na verdade, um chafariz e aqui, né, o problema falava que o engenheiro queria construir uma calçada, tá? Queria pavimentar essa região aqui, tá bom? Beleza. Aliás, coroa circular no Enem, essa questão aqui foi de 2017, se eu não me engano. No Enem 2019 caiu isso também. Atenção, hein? Aí simplesmente, esse engenheiro ele não tinha condições de calcular o raio, porque aqui era cheio de água, né? Então ele não tinha condições de calcular esse raio. Aí ele conseguiu lá, através de uma trena, calcular e medir o comprimento dessa corda aqui, ó. Ele pegou uma corda, tá? Literalmente, corda, qualquer segmento que cruza internamente uma circunferência, tá? De um ponto ao outro da circunferência. E essa corda aqui media 16 metros. Só com essa medida, esse engenheiro conseguia calcular a área da coroa circular. Como assim, professor? A gente não tem um Rzinho. A gente não tem o Rzão. Mesmo sem saber quanto vale cada um deles, a gente consegue calcular a área da coroa circular. Por quê? Porque a gente conhece de geometria plana e existe uma coisa na geometria plana que é muito importante. Aliás, é o mais importante de todos, que é o quê? Triângulo retângulo. Gente, tudo se resolve por triângulo retângulo na geometria plana. Tudo, 90%. Então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer aqui, galera. Eu vou simplesmente apagar esse raiozinho que está nessa posição. Eu vou melhorar a posição dele. Esse Rzão também. Vamos melhorar essas representações aqui. Eu vou fazer o seguinte. Esse Rzinho eu vou jogar aqui para baixo. É ou não é o Rzinho? Qualquer ponto daqui para esse pontilhado azul é Rzinho. Beleza. E o Rzão, em vez de jogar aqui para cima, eu vou jogar ele daqui para cá. Ele é Rzão. Opa! O que surgiu aqui, galera? Um triângulo retângulo. Olha o Rzão aqui. Eu vou apagar esse 16 porque ele está pegando exatamente no meio. Então, ó, daqui para cá é quanto? 8. Eu vou jogar esse triângulo retângulo aqui fora. Rzão, Rzinho e 8. Vou aplicar Pitágoras. Simplesmente vai ficar o quê? R ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Posso botar 64 aqui? Beleza. Atenção, hein? Vou jogar esse Rzinho para cá. Galera, a gente acabou de descobrir uma subtração muito importante para a gente finalizar a questão. Por quê? Porque Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado vezes o π é a coroa circular, não é o que a gente queria? Ou seja, galera, a área dessa coroa circular, que na questão do Enem era uma calçada para ser pavimentada, vai ser 64π. Acabou a questão. Aí, no caso, eu não lembro a unidade de medida, mas enfim. Deu para entender? Então, coroa circular é uma parte de cálculos de círculo e circunferência muito importante, que tem uma fórmula, mas que a gente explicou e eu tenho certeza que vocês vão trabalhar em cima do conceito, sem necessidade de decorar a fórmula, beleza? E para fechar o nosso estudo de círculo, circunferência e suas partes, vamos falar por um caso agora bem específico, é o segmento circular. Segmento circular é bem interessante, tá? É o seguinte, vamos pegar a corda. A corda é esse aqui, ó. Qualquer segmento que corta internamente essa circunferência, beleza? Vamos pintar essa região aqui, ó, que tem limitação. A limitação é limitada pelo comprimento da circunferência e por essa corda. Como se calcula a área dessa região? Esse é o famoso segmento circular, tá bom? Gente, o nível de dificuldade para essa questão vai depender do ângulo, tá? Se a questão der um ângulo tipo 60 graus, 90 graus, mole. Se ela der um outro ângulo, já complica um pouco mais. Mas aí vai depender do nosso conhecimento. O grande mérito dessa questão está em você saber calcular a área do setor circular e a área do triângulo. Se você sabe calcular a área do setor circular e você sabe calcular a área de qualquer triângulo, sem problema. Sabe por quê?
Qualquer livro de matemática vai estar assim, ó, área do segmento vai ser a área do triângulo menos a área do setor. Tudo bem? Bem, está muito generalizada essa fórmula. Vamos tentar entender o conceito, porque não vai ser decorando fórmula que a gente vai resolver isso não. Porque, aliás, perdão, ao contrário, né? Deixa eu só inverter aqui. Eu acabei usando os dois elementos, mas trocando a ordem, né? A área do segmento é a área do setor, vocês já vão entender já por quê. Eu fiz essa troca aqui, menos a área do triângulo. Vamos lá, vamos desenhar esse setor. O setor circular é uma fatia de pizza. Eu vou pegar o extremo dessas cordas aqui, os extremos dessa corda, e vou jogar aqui, ó, raio, e vou jogar raio. Tudo bem? Galera, o que acontece? Aqui a gente tem um setor circular. Esse aqui é um ângulo que a gente vai ter que torcer para esse ângulo aqui favorecer a gente, tá? A área daquela região que está em vermelho ali, ela vai ser a área dessa fatia, ou seja, a área do setor, menos a área desse triângulo que está branco aqui. Opa, faz sentido agora o conceito? Então, a área do setor vai ser a área do segmento, que está em vermelho, é a área do setor, que é uma fatia de pizza, menos a área desse triângulo aqui. Sim ou não? Aí lembra que eu falei, pô, dependendo desse ângulo, tá tudo sob controle. Vou dar um exemplo. O Enem, ele fez uma questão uma vez em que ele simplesmente pegou uma circunferência e traçou esse setor aqui, ó. Ele fez uma coisa mais ou menos assim, ó. Falou assim, calcula a área desse segmento. Só que ele dava mais algumas informações. Dentro da questão, a gente conseguia, através do enunciado, concluir que esse segmento era oriundo de um ângulo de 90 graus. Agora é mole. Porque a área do setor circular e principalmente do triângulo retângulo é mais fácil. Então vamos criar essa situação aqui. Vamos supor que aqui a medida fosse 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. Qual é a área dessa região? Gente, a área do setor. A área do setor é essa fatia com ângulo de 90 graus, que é 1/4 do círculo inteiro, certo? Se a gente quisesse calcular a área do círculo inteiro de raio 2, seria 4π, certo? Π r ao quadrado. Só que a gente quer 1/4 somente, então a gente quer só esse setor com ângulo de 90 graus, então divide por 4. Já corta aqui, 4 com 4 dá π. A área desse setor vale π centímetros quadrados, tudo bem? Menos a área do triângulo. Gente, esse triângulo retângulo aqui é base vezes a altura sobre 2, ou seja, base é um cateto, a altura é o outro cateto dividido por 2. Beleza? Ou seja, galera, a área desse segmento circular aqui ficou o quê? π menos 2. π menos 2 centímetros quadrados.